o livro de volta. Shalom lekulam. Shalom lekulam, Shabbat Shalom. Hoje é um Shiur Express, eu batizei o nome aqui. Shiur Express, bem rapidão. Vou tratar de alguns assuntos de extrema relevância, mas também não precisa tomar muito tempo. Eu gostaria que você aí, que tem o Sidur, esse Sidur Sfaradi, capa azul, se tiver aí, abra. Ashkenazi, não? Eu falei Sfaradi? É. Ashkenazi, não Ashkenazim. Pirkei Avot, a ética dos pais. Pirkei Avot, capítulo 2, verso 18. Pasuk 18. Página 427. 427 do Sidur. Por que você não está com o Sidur aí? Pega ali. Pega ali. Tem 3 Sidurinhos ali, ó. A minha esposa está sem Sidur lá. Ok, pessoal? Ok. Rabi Shimon dizia: não deixes de dizer o Shema, e as tuas orações, quando rezares, não o faças simplesmente como um hábito, mas sim como súplica humilde ao Criador, conforme se diz. Pois ele é clemente, misericordioso, tardio em cólera, cheio de graça e benevolente. Não te consideres ímpio ante ti próprio. Antes eu ia falar de um negocinho ali. O Ravi Ezra está em viagem, todo mundo sabe. Não sei se todo mundo sabe, mas agora está sabendo. Como é que é o nome da cidade que ele está lá? Hoje Mariana. Mariana, Minas Gerais. Um abraço para essa cidade, para as pessoas lá. E que o Eterno abençoe o Ravi Ezra onde ele estiver. Que a Shekhinat Hashem esteja com ele nesse trabalho, emprestando um pouquinho da vela dele, da luz dele, para clarear o caminho de outros. E uma coisa que o Ravi Ezra sempre fala, que eu gosto muito, o fogo é uma coisa que nunca não gasta de você emprestar o fogo, né? Você acende uma velinha aqui assim, aquela chama, eu posso acender uma floresta inteira, mas não gastou aquela chama minha. Então assim, Ravi Ezra tem levado a chama da Torá a muitas pessoas, esclarecendo muitas dúvidas, que Hashem
o abençoe. Nós devemos sempre lembrar do nosso rabino, do nosso mestre, dos nossos mestres, das pessoas que se debruçam em cima da Torá, que se dedicam a nos ensinar. Devemos tirar um pedacinho do dia, por dia, um pedacinho, um tempinho que seja, para pedirmos a Brahá de Hashem sobre os nossos mestres. Um grande erro que muitas pessoas cometem, inclusive nós cometemos, de às vezes não dar essa devida importância a esse valor. Só o fato de você ter um mestre de Torá, você já é uma pessoa feliz. Encontra um mestre, adquire um mestre, encontra um mestre para ti e adquire um amigo. Porque assim, o nosso estilo aqui de ensino, ele não baseia-se em uma pessoa vai ensinar e todos vão aprender. Não é isso. É alguém que vai falar e todos vão aprender com todos. É esse o conceito. Ok? E eu gostaria que vocês comentem, ou talvez as pessoas que estão em casa, elas não conseguem ouvir os comentários, que são de extrema importância. E quando estudamos Pirkei Avot, é necessário que você comente. É necessário que você dê sua opinião, não a sua opinião própria, mas para que os nossos olhares estejam na mesma direção, embora pensamos diferente. Ok? Rabi Shimeon dizia, não deixe de rezar o Shema. Está traduzido aqui, não deixe de dizer o Shema. Que Shema? Shema Israel. Eu não tinha falado? 2:18. Página 427 do segundo. Ashkenazi. É uma briga eterna. Rabi Shimeon estava ensinando. Antes eu gostaria de fazer um breve comentário sobre Pirkei Avot. Vocês vão ver aqui. Isso aqui é fascinante, viu, gente? A ética dos pais é fascinante. Que você vai ver, Rabino fulano de tal dizia isso, Rabino falava aquilo, Rabino ensinava tal coisa, Rabino dizia isso. E por que a gente... Eu não sei se vocês já repararam, mas todas as vezes que a gente traz alguma coisa, a gente fala, Rabino fulano falou isso aqui. Rabino fulano de tal, filho de falava isso. Por quê? Porque eu não posso trazer uma coisa aqui minha. O que o Levi pensa, pouco importa. Eu penso tanta loucura. Não muda nada. Então, assim, sempre fazemos menção dos nossos mestres. Por que falei do Rav Ezra, nosso mestre? Tira um tempinho ali do dia, assim, Hashem, abençoa esse meu rabino. Mas nunca fala assim, eu falei isso, eu gerei isso. Quem fala? Exatamente, quem fala assim... Eu falo isso, já demonstra que nem ouça esse cidadão. Na realidade, tudo que a gente fala hoje, a gente aprende com alguém. Exatamente. Né? Você toma, desde qualquer tipo de estudo que você vai fazer, um comentário, né? Você sempre vai aprender com alguém. Então, as nossas fontes, a nossa base, a Torá, e as interpretações que a gente fala é baseado nas interpretações dos nossos sábios. Exatamente. A gente não tira nada da nossa própria cachola. Se eu tirar alguma coisa da minha própria cabeça, vai dar problema. Quer ver? Pirkei Avot, o capítulo 1, primeiro versículo de Pirkei Avot. Moshe recebeu a Torá divina
no Sinai. Transmitiu a Josué. Inclusive tem uma canção que nós cantamos aí que eu gosto muito. Aos anciões, né? E estes aos profetas. E estes a comunidade da grande sinagoga que proclamou 3 grandes princípios. Então, assim, não é algo da nossa própria cabeça aí. Então, essas pessoas que iniciam aí algumas seitas, né? Todas elas você vai ver que tem base em uma revelação que o cidadão teve lá. Eu recebi a grande revelação que eu sei agora o nome de Deus e vocês não sabem. Então, tudo isso é papo furado. Então, quando a gente fala dos nossos mestres, nós fazemos questão, e se a gente não lembra o nome do rabino, é um erro também. Deveríamos lembrar. Rabino fulano de tal dizia isso. Isso no judaísmo é o que há de mais fascinante. A honra aos nossos mestres. Semana passada eu falei aqui, não sei se vocês vão lembrar, uma mitzvah que nós precisamos colocar na nossa cabeça para a gente cumprir com mais diligência. Ao ver um mestre de Torá, você deve se levantar diante dele. Inclusive existe uma brahá ao ver um erudito da Torá, se levantar diante dos cabelos brancos, ou seja, essas coisas boas que a Torá nos ensina, que os nossos mestres nos ensinam, assim, de bons hábitos, boas tradições, isso é precioso e devemos pôr em prática. Até o senhor falando, tem vontade de andar com pessoa de cabelo branco, nem que ele seja preto, mas que tem cabelo branco. Exatamente. Nós devemos nos levantar diante do Senhor, principalmente. Então vamos lá, vamos estudar porque eu voltei, pessoal. E eu quero que vocês comentem, tá? Não vou ficar falando sozinho aqui, não. Rabi Shimeon dizia: não deixes de dizer o Shema. Aí presta atenção nisso aqui, ó. E nas tuas orações, quando rezares, não o faças simplesmente como um hábito. Comentem. Ou seja, não faça de uma forma mecânica, automática. Tem que falar um pouquinho mais alto para daí... Obrigatório. Hã? Obrigatório. Não faça de forma mecânica, automática, tipo assim... Chegou? Chegou? Hã? Chegou lá, 3 horas, vou rezar. Rezar porque é obrigação. Né? Hã? Porque é obrigação, né? Porque é obrigação. Você tem que ter uma kavaná, tem que ter uma conexão, um pulsar, entendeu? Uma vontade de você fazer. Por que você vai fazer? Kavaná. Né? Defina aí o que é Kavaná. Kavaná é a vontade que impulsiona você a agir de uma forma não apenas por querer, mas por desejar com grande vontade. Vai ser traduzido assim, é a intenção do coração, né? Basicamente, exatamente. Basicamente, a intenção do coração. Ô Silvio, você pode sentar ali, por favor? Porque eu quero ver eles aqui, ó. Eu tenho um problema, e por isso que é uma grande dificuldade olhar para a câmera lá, porque eu não estou vendo o olho das pessoas, né? Eu gosto de olhar assim, olhar as pessoas. Quando eu dou aula para as crianças, eu coloco eles em volta, assim, porque eu preciso ver eles. A intenção do coração voltada à tua real intenção do coração. Então, tipo assim, será que tem como a gente ir rezar e a gente não estar com a kavaná adequada? Tem. É possível isso? É possível. Você está somente falando, balbuciando as coisas, mas não está prestando nem atenção no que está falando.
você está sendo um mero autor, na realidade, nesses momentos. Ator. É um ator. Ator. Isso. Você está sendo um mero ator. Você está atuando numa cena de teatro e você faz de conta que você acredita. E Hashem faz de conta que ele te ouve e você fica no mundo faz de conta. Você faz de conta que reza e Hashem Ele faz de conta que te responde, aí as coisas não dão certo para você. Por quê? Porque a gente está no mundo faz É de possível a gente perder tempo, na verdade. Sim. Né? conta. Exatamente. Mulheres, comentem. É possível rezarmos, mas não com a kavaná devida, apropriada? Eu pergunto assim, mulheres e homens, porque é o seguinte, as mulheres elas têm um fiozinho desencapado quando o assunto é conexão com a Hashem, né? É mais fácil para uma mulher buscar a conexão do que para um homem. Existem questões, a ciência pode explicar isso de várias formas, questões hormonais, enfim. O fato é que as mulheres elas se conectam muito facilmente. Os homens, nós temos uma dificuldade lascada para buscar essa conexão correta e também para desconectar é rapidinho. É porque eu vejo assim, dentro da neurolinguística eles falam que a mulher ela é mais auditiva e o homem ele é mais visual. Visual. Entende? Então, por exemplo, para a gente ter uma conexão, na realidade, você precisa de algum tipo de visualização de algo que te remeta àquela conexão. Por isso que o homem precisa do tefelino, o homem precisa do talit. Porque ele é mais visual. Ele é visual. Mas eu acho que além dessa questão do visual e do auditivo, tem a questão do multitarefas. Sim, não vou. Às Sim, vezes não precisa escrachar, sabe? Ele perguntou. Olha, Começou, tá vendo? é isso mesmo. Mas eu acho assim, ó, tem uma coisa que as mulheres têm que para os homens é muito difícil, que é o negócio da sensibilidade. Então eu considero, sim, isso é um negócio meu, tá? Não precisa acreditar. Eu considero que as pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade, assim, as pessoas mais sensíveis, por exemplo. Quem são? Ei, onde é que vocês estão indo? As pessoas mais... Não, só foi... As pessoas mais sensíveis são aquelas, por exemplo, que ouve uma música, ela consegue... Exato. E também ela tem uma facilidade para aprender música. São as pessoas... Uma facilidade, assim, para as artes. Então, essas pessoas, elas são mais sensíveis. Isso é fato. Não é? Então, essas pessoas, elas conseguem buscar uma conexão com o sagrado mais facilmente, vamos dizer assim. Por que os homens precisam de tantos aparatos? Nós temos, de manhã cedo nós temos que... por tzitzit, primeiro brahá, né? Por tzitzit, al mitzvah tzitzit. Aí, a kippah, exatamente, a kippah. Qual que é a brahá da kippah? Na hora que você pega a kippah de manhã lá, não tem, tá? E nem pode inventar uma também e falar que Já me falaram isso. Mas onde é que está escrito na Torá que tem que pôr kippah? Né? Na verdade é uma mitzvah de Rabanan. Inclusive as mulheres aqui estudaram hoje sobre o acendimento das velas, né? Foi isso? E não está na Torá. A única coisa que está a referência que faz o acendimento das velas está na Torá. Lembre e observe de Shabbat. Então, assim... Tá, mas vamos voltar para cá. Aí, que é o próximo item lá que tem que pôr de manhã? Talit.
Talit, tiflim. Tiflim do braço. Opa. Daqui para cá. E da cabeça. Daí nós enrolamos no dedo aqui, nesse aqui. Verachtik leolam, verachtik vesed mishpat chesed verachamin, verachtik vemunah vedat et Adonai. Que quer dizer o quê? Da tua sabedoria. É uma conexão. Estamos ligando lá o teu celular quando desliga. Quando acaba a bateria, você precisa pôr ele na tomada, precisa de energia de novo. Então, assim, essa conexão que o homem, as mulheres não precisam de nada disso, né? As mulheres não precisam por kippah, por talit, por tefilim, tem uns movimentos malucos aí que faz, mas desconsidere, né? Mas as mulheres têm essa sensibilidade. Eu gostaria de tratar exatamente no que Rabi Shimeon está falando aqui. Não deixes de dizer o Shema. O que é o Shema para nós? Kiryat Shema. É a confissão da nossa fé. É a confissão da nossa fé. E lá no Shema Israel, quantas mitzvot, abre aí teu sidurzinho aí, pega lá o Shema. Quantas mitzvot você consegue contar ali que o Shema? Quantas? Quantos mitzvot tem o Shema? Em todo ele? Só na primeira parte. Todo ele. O ouvir? Hashem é segundo. Amarás eterno. Eu tenho uma lista que está na minha Torá ali. A lista das mitzvot. Mas lá, eu quero que vocês interajam aí. Vocês aí do fundão aí. Quantos mitzvot tem no Shema Israel? Ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Ouve. E amarás o eterno, teu Deus. De todo teu coração. Todo alma, teu... Amar Hashem. O Hinur. O Hinur vai falar ali, né? Para ensinar os filhos. Quando estiver sentado na tua casa, quando estiver andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Deitarás como sinal no teu mão. Não, exatamente. Não, mas eu exatamente. Exato. Mas ali está falando, ensinará diligentemente teus filhos. Diligentemente. Insistentemente. Algumas traduções. Daí logo vem a mitzvah do Tiflim. A mitzvah do Tiflim é uma só ou é duas? Duas. Duas. Vitor, é uma mitzvah ou é duas? Tiflim. Um na cabeça, um no braço. E eu acho que Só abrir um parênteses aqui. O Tiflim, ele faz menção o Keter e Mahut. Tiflim, daí vai falar de quem, do que lá? Da Mezuzot, né? Aqui também, falar, sentar em tua casa, ou estiver dando teu caminho, quando direitares ou te levantares, as preces da manhã e da noite. Agora é interessante esse falar para os teus filhos ao deitares e diligentemente, né? Ensinarás diligentemente aos teus filhos. Falares a respeito deles quando estiveres andando pelo caminho. Tipo assim, então você tem que falar apenas disso? Ou isso seria uma constante na sua vida? Os sábios explicam que esse falar, quando você estiver andando pelo teu caminho, você está falando de Torá. Você está em todo tempo ocupando sua vida com as palavras da Torá. Exatamente, isso aí. Então, tipo assim, Ou seja, a Torá nos negócios, né?
você trazer o seu filho para uma compreensão de que tudo é, na realidade, tudo é sagrado. Exatamente. Né? Não que, tipo assim, ó, nós vamos ficar com um livro na mão o tempo todo falando para ele. Não, não é isso. Não é isso. Mas trazer ele a entender que tudo é uma permissão divina. Tudo que acontece com a gente hoje é uma permissão divina. Né? Fazer os nossos filhos ver o sagrado em tudo. Exatamente. Isso Ele é aí. gravado na nossa mente, todo andando em todo lugar que você quiser, é gravado a Torá na Ou seja, que se não fosse pelo querer de Hashem, nada existiria. Né? Então, e isso de uma certa forma faz com que ele ame ao Criador. Se você conseguir transmitir esses valores. Isso que quer dizer Hinur, transmitir o conhecimento, transmitir os valores da Torá. E esse Hinur, que quer dizer luz, coloca a luz diante da criança, é aquilo que eu estava falando, da luz dos sábios, da luz dos mestres, que o fogo, você pode dividir o teu fogo, a chama não se torna menor pelo fato de você dividir, prestar o fogo para o fulano. Ela é uma mina, né? Exatamente. Mas tem um negócio bem legal que está falando aqui. Tem um negócio aqui que não pode passar despercebido. Quando rezares, não faça simplesmente como um hábito, mas sim como uma súplica humilde ao Criador. Gente, nós temos que tomar cuidado com um negócio chamado a confiança demais. No seguinte, assim, às vezes a gente faz aquilo ali, teu coração não está ali. Você talvez não gostaria nem de estar fazendo. Ah, nossa, vou ter que vir rezar de novo, sabe? Tipo assim, mecanicamente. E hoje de manhã nós comentamos aqui assim, existe um conceito na Hassidut que explica o seguinte: ainda que você esteja com a intenção errada, você deve cumprir sim aquele preceito. Ainda que você esteja com a intenção errada. Porque é dito que o fato de você estar fazendo, uma hora você vai encontrar a intenção correta. A prática, aquilo vai te levar a você achar a intenção correta. Mas eu perguntei das mitzvot no Shema, porque aqui Rabi Shimon está falando do Shema. E semana passada nós estudamos o Pirkei Avot que diz, deixa eu ver se eu acho aqui, que você deve ser rápido para cumprir uma mitzvah. Lembram? Não lembro qual era. 6:2. Rabi Azai dizia: ser rápido no cumprimento de um preceito, mesmo ele pouco importante, e evita o pecado. Pois uma obra boa tem sempre como consequência outra obra boa. Um pecado tem sempre como consequência outro pecado. Repensa de uma boa obra está na própria a recompensa de uma boa obra está na própria boa obra. E a consequência de um pecado sempre outro pecado, mas assim, o foco foi ser rápido no cumprimento de uma mitzvah. Hashem nos deu nós temos 248 mitzvot positivas, que está ligada ao quê? A ser. Farás.
farás. E para você fazer, você precisa empregar força. Qualquer coisa que... Ó, pessoal, nós precisamos tirar essa bimazinha daqui. O que nós precisamos fazer? Vamos precisar de força. Talvez eu sozinho não consiga. Vamos precisar de força. Então, assim, tudo que está relacionado a fareis, você precisa de força. Então, assim, é dito que o homem ele deve ser um leão de manhã. Como um leão. Acordado, preciso rezar. Então, estar motivado, buscar essa motivação, encontrar essa motivação e ser forte como um leão para cumprir mitzvot. Então, assim, o homem deve saber, acordou, Sheviti Adonai lenegdi tamid, abriu o olho. Preciso rezar. Preciso rezar. Há um Pirkei Avot que diz que o sono pela manhã, o vinho ao meio-dia e conversas com ignorantes abreviam a vida humana. O que quer dizer isso? Se você ficar com preguiça de manhã, meu amigo, para rezar, hoje estou com preguiça de pôr tefilim, hoje passa um dia, passa 2 dias, você não teve aquela conexão, passa aquela semana, o que acontece? Esfria. Não. Tá bom. Começa a vir uma frieza, né? Começa a vir uma frente fria. Começa a vir uma frente fria. Puxa vida, hoje de manhã está muito frio, não vou levantar para rezar, não, vou ficar dormindo. Aí chega no meio-dia, refere-se ao Pirkei Avot, o vinho ao meio-dia, tá falando, não quer dizer que você vai beber um cálicezinho de vinho. Tá falando de encher a cara. Conversa com ignorantes. O que quer dizer isso? Que não te levam em lugar algum. Que não Conversas frívolas, conversas com pessoas que não vão falar de Torá. Ignorantes também, a gente às vezes pega como ser apenas alguém que não tem conhecimento, mas o ignorante também é aquele que ignora. É aquele que ignora, nesse caso, a Torá. Então você ficar conversando com aquele que ignora a Torá, com aquele que só vai puxar você para longe. Né? Então, tem que estar sempre perto daqueles que são dos seus. Tem que estar conectado. E quando nas nossas preces, uma coisa que a gente precisa entender. Eu falei lá das 248 mitzvot a ser positivas. E são quantas negativas? 365. Eu gostaria que essas crianças tivessem respondido, porque eu ensinei. 365 e a gente associa lá com os dias do ano, tal, como fossem placas. Eu ensino para criança, então a gente usa uma linguagem mais figurativa, assim. Como se fossem placas que a cada dia ele não faça isso, pare, ou não faça aquilo, ou não ultrapasse, enfim. As mitzvot positivas nós precisamos empenhar esforços. E já as mitzvot negativas, a gente precisa empenhar esforço também, não? Não. Quem acha que sim, quem acha que não? Esforço em não fazer. Eu acho que não. Eu acho que existe mais difícil não fazer. O atenção, esforço, no caso, é mais de... Aqui, né? na mente, de Aqui. não vou fazer isso. Não vou... tem que se policiar o tempo É. todo para não fazer. E já as mitzvot a ser, farás, você precisa em força física. Para você fixar uma mezuzá na porta, você faz ela com pensamento, né? Não, você precisa de força, né? A gente foi pôr a mezuzá, eu lembro, a gente foi pôr a mezuzá na casa do Yaakov, lá, a antiga casa que ele morava, e a gente teve problema lá com o Brown, que era de ferro, né? Ferro e... Então assim, você precisa de força. Você precisa de força. Exatamente. Daquele dia sofrido. Era um brauzinho assim de... metal. E isso que quer dizer a palavra mezuzá, é um brau. Era de metal e tinha... Tijolo e cimento.
concreta atrás, né? A gente precisa de força. O homem precisa acordar de manhã, ele precisa buscar essa conexão. Ele precisa, ele não pode ficar pensando muito, será que eu vou rezar hoje? Não sei. Aquele que fica olhando o vento não semeia. O preguiçoso vai ter com as formigas, né? Precioso. E já as mitzvot lo tase, não farás, você também precisa de esforço, mas ele não é físico, né? Por exemplo, ei, pessoalzinho, por exemplo, o fato, eu não tenho nada contra fumar, viu? O fato da pessoa não fumar, para quem ela está fazendo bem? Para ela mesma. Então, assim, os mandamentos que nos ligam a Hashem, Rabi Ezra sempre fala isso, os mandamentos que nos ligam ao sagrado não são aqueles proibitivos. Isso aí é o básico. Os mandamentos que nos ligam ao sagrado são os mandamentos que nós precisamos empregar força. Tirar força de talvez onde não tenha, para você ir lá e cumprir a mitzvah. Então, eu falei lá do Shabbat, do Shema Israel, queria te chamar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não deixes, Rabi Shimon estava falando lá, não deixes de falar Shema, não deixe de... O que ele está falando? Não deixe simplesmente, ouve Israel, tal. Não, ele tá falando das mitzvot que estão ali. Então, assim, ser rápido no cumprimento de uma mitzvah, ser rápido. Então, assim, mesmo teoricamente menos importante, seja rápido. É dito o seguinte, quando você cumpre uma mitzvah, você constrói algo no mundo espiritual. E quando você transgride, você também constrói algo. Então, assim, às vezes a pessoa está construindo ali um castelo de coisas negativas no mundo espiritual. Aí a gente acorda de manhã, né? Coloca tzitzit, coloca talit, coloca tiflim, faz nossas preces, né? Faz ali as nossas preces. E aí é dito o seguinte, na Amidá que a gente lê todo dia de manhã, que Hashem, ele ouve a oração de todas as bocas. Isso é possível? Onde é que está lá isso aqui? Sim. Ouve as orações. Bendito sejas tu, eterno Deus do universo. E Você sabe que tem que... É a 16ª Brahá. Do ímpio Página ele não ouve as 71. orações. Hã? Ele não ouve as orações dos ímpios. Não, mas olha aqui. Aqui não está falando de ímpio. Não, mas olha aqui. Não, aqui está falando que ele ouve as orações de todas as bocas. Página É a 71. Brahá 16. Mas como que ela é? Ouvir e dar atenção. Averahaman. Ouvir e dar Pai misericordioso. Pai misericordioso. Eu vou ler aqui, ó. Pai misericordioso, ouve a nossa voz, ó eterno nosso Deus, poupa-nos, tem piedade de nós, recebe nossas orações com misericórdia e boa vontade, porque tu és Deus que ouve todas as orações e súplicas, Do seu povo, né? e de tua presença, ó nosso rei, não nos deixa voltar desprovidos, concede-nos a tua graça, atende-nos e ouve nossas orações, pois tu ouves as orações de todas as bocas. Bendito sejas tu, eterno, que ouve as orações. Shomei Tefilá. Vocês querem comentar já? Não, se perguntar dela, o Florião lá, o Cornélio lá, ele ouvia, fazia. Sim, mas é Eu acho porque que- o Cornélio, ele estava se
se aproximando. Mas se disser que ouve todas as bocas, então ele vai ouvir o ímpio. Ele vai Não, mas aí vai julgar o Hein? qual é a Em Yaakov, só um pouquinho. Leva em consideração o seguinte, que Hashem, ele sonda os corações, as motivações, né? Será que uma pessoa ímpia, vamos dizer, que está ali correndo um risco de morte, né? O que é um ímpio? Uma pessoa que não é piedosa. Deixa o caminho, o inverso, né? Deu o caminho da piedade, né? Não é piedosa. E essa pessoa tá ali, e essa pessoa clama a Hashem em sinceridade. Será que Hashem ouve essa prece? Porque é dito, eu sei que parece confuso, porque é dito o seguinte, que Hashem não ouve orações dos ímpios, dos idólatras. Dos Por que idólatras. chegamos até aqui? Exatamente. Então, Sim, Por que mas estamos aqui? De onde Eu viemos? era. porque houve a techuvá, houve arrependimento. Sem arrependimento é impossível. Sim, mas sim. arrependimento Mas será que Hashem... Mas por quê? arrependido, Mas, eu não então- ia antes de orar para Deus. Como não? Ah, sim. Eu orava, eu estava medrosa. Sim, mas aí essa oração esqueça, você não estava Mas sendo eu fui ouvida. ouvida, Não estava sendo fui ouvida. ouvida. Você pode ter sido ouvido pelos seus deuses, entendeu? Pelos falsos Não, eu não, deuses. veja bem, mas O Deus de Israel não te ouvia, porque ele é impossível ele estar com o Espírito perto de ti se você é um idólatra. os nossos sábios vão falar o seguinte. Os nossos sábios falam o seguinte. Por que Abraão, eu sei que saiu um pouquinho, mas entrou na questão. Não saiu nada, é isso aí mesmo. Por que Abraão pediu para que Isaac não casasse Com o pessoal lá da... com as filhas ali da comunidade que ele estava? Por quê? Porque era idólatra. Mas essa comunidade que ele existia, que Abraão fazia parte, Era idólatra. tá, mas ele não ensinava, ele não revelava o Deus do céu para elas? Não, mas era Mas era mal de Não, coração. não. tanto que disse, Era saia mal do de meio do coração. povo. Não. Olha a minha pergunta do início. Porque era mal de coração. Quando Abraão pediu para buscar a mulher de Isaac, Ah, tá. Aham. onde que eles estavam? Eles não estavam mais no meio do povo lá. Sim. Ou seja, Abraão, Ela mandou pegar do povo. ele já tinha uma comunidade. E por que ele pediu para buscar a mulher de outro? Porque E a não sua dali? esposa tinha sido uma boa mulher e dali ela rejeitou a idolatria e também ela ia pegar uma Os mulher nossos que- sábios, eles vão falar o que era seguinte: devido ao caráter daquelas pessoas, cara. não a idolatria. Porque, veja bem, o caráter, ele é algo hereditário, entendeu? Caráter, muito difícil se mudar caráter. Idolatria, não. Idolatria, a nossa geração passada foi uma geração idólatra. Hoje nós não nos consideramos, Baruch Hashem, mais idólatras. Mas já fomos. Entendeu, Iago? Então, por isso, Mas por isso que eu digo, dessa naquele questão de tempo- Hashem ouvir, Naquele tempo que nós fomos idólatras, nós não fomos ouvidos. Foi mas, Hashem, por exemplo, por isso como nós que sofremos você o que chegou, sofremos. mas como que você chegou em um certo ponto, Com a Techuvá, você sempre mas teve. como que você chegou então na Techuvá? O que te fez chegar na Techuvá? Porque eu fui ouvindo. Não, mas é assim, ó. Através da idolatria. Hã? Ei. Através da A Techuvá, Idolatria, não. Não, sim. A idolatria não foi responsável onde pela você Pessoal, estava? deixa eu falar aqui, porque senão o pessoal de lá vai ficar boiando, tá? Tá. O que está acontecendo é o seguinte. Samuel tá falando que... Samuel tá falando uma coisa que Yaakov comentou, o seguinte, que Hashem não ouve a oração do idólatra. dos ímpios, né? Vamos colocar assim, não é do idólatra, da pessoa que está
na idolatria. Mas eu Porque- gostaria de pegar, eu gostaria de fazer... Não, existe o idólatra e existe aquele que está na idolatria. Você era idólatra, então. Era idólatra. Nós estávamos na idolatria. Mas devido à nossa sinceridade, Hashem nos O, ouviu. o que Entendeu? é, É isso que acontece. o ponto que eu quero pegar é o seguinte, vocês já vão entender. O que fez que você hoje está aqui? Isso, Foi a isso que eu tô sinceridade do perguntando. teu coração. O arrependimento. Foi a sinceridade do teu coração, simples assim. Ó, eu pergunto para muitas pessoas, esses Na verdade, dias... eu não estava naquela idolatria, eu estava... Exato, você estava buscando. Você estava buscando, isso é fato. Mas, ou seja, de uma certa forma, Hashem não revelou Sim, a ele. sim. Então, se Não, isso foi clareando aos poucos. Como que Hashem não se revela a você se você está aqui hoje? Como que você pode estar hoje adorando algo que não se revelou a você? Não, se revelou a partir do momento que eu busquei. Mano, Então, sim, E mas aí, se a partir você... do momento que eu vejo que tem muita gente que busca e que quando ouve, vê essa tal Não. revelação... Deixa eu Não, fazer- Não estou falando de muita Ó. gente, eu estou falando de você. Se você buscava com sinceridade e Hashem se revelou a você, como que Hashem não vai se revelar a você se você não busca com sinceridade? Começa... E como que você Você descobriu estava ele? buscando. Então, uma como questão que diferente. você descobriu Ele ele? começa a se revelar a partir do momento que você tem a vontade... Isso é o que nós chamamos, isso é o que nós chamamos Sim, da mas como que você sinceridade do descobriu? coração. Então como que você o descobriu? Através do Rav. Um dia, assim, Mas eu porque ouvi você do buscava. Rav. E Hashem lhe permitiu que você o encontrasse. É possível. Não, você- não é que é Ei, possível. olha é aqui. a única forma. Vocês estão falando, você está falando a mesma coisa, só que com... De formas diferentes. Não é que é possível. Tá, não deixa é uma possibilidade. É a possibilidade. Deixa eu explicar um negócio aqui A pra gente vocês. só encontra Hashem se ele permitir. Não, mas- E ele mesmo fala. Ele mesmo fala. Só um Se pouquinho você- aí. Ou procurar de todo o coração. Entendeu? Essa semana morreu, infelizmente, o avô da minha esposa e a gente teve que ir no velório. E eu não ando fantasiado de judeu, tava disfarçado, inclusive, tava com a boininha assim e tal. Eu normalmente não uso boina. Tava com a boininha e tal. E daí a mulher chegou assim: "Oh, você é judeu? Você é judeu, não sei o quê, porque nós amamos o povo judeu e nós só faltava beijar minha mão. Porque nós amamos o povo judeu, que nós amamos o povo judeu, que nós amamos." Daí eu conversando lá com o casal e tal. Inclusive eles já estudaram hebraico em uma yeshiva em Israel. Um povo que gosta do povo judeu de fato. E aí eu peguei assim, mas perguntei assim: vocês nunca tentaram, já que vocês gostam tanto assim de Israel e tal, você nunca tentou assim buscar fazer uma techuvá, ter... Conversão. Não, porque nós estamos convictos da nossa fé. Porque vocês, judeus, não creem na Trindade. Aquilo para mim foi uma flechada no peito. Tava gostando do assunto. Tava bom. O idólatra se mostrou que foi. Um chute na canela. Então, assim, por que eu estou contando esse negócio aí? Muitas pessoas dizem: não, nós amamos Israel. Nós amamos o povo do eterno, o povo de Deus. Pá. Ok. Mas daí quando se trata no assunto de vamos se chegar um pouquinho mais, daí não. Não, isso daí não serve pra gente. Isso daí... Vocês são idólatras. Ou seja, isso aí ficou tudo no passado. Jesus veio e aboliu os mandamentos, isso aí não precisa mais. Isso aqui. Mas eles continuam gostando de Israel. O que eu quero dizer é o seguinte: o que atraiu você a estar aqui? Eu estava conversando ali com o Almir. Onde é que caiu a ficha assim para você a respeito de Israel? Quando comecei a ter respostas que eu não tinha lá. Exatamente, as pessoas mas você buscou. E o comentário que eu quero fazer aqui é exatamente esse: que Hashem, você não precisa acreditar que Hashem ouve a oração de todas as bocas, mas eu acredito que ouve sim.
Porque existem pessoas justas e não está no judaísmo. Os justos dentre as nações. Elas não entrarão na Rabá, não terão nada. São justos, mas Essas são pessoas... justos que estão lá e... Assim, a questão de herdar ou Quem deixar... somos nós, né? daí eu não sei. O que eu quero dizer é o seguinte. Não tem como. Ó, eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar uma história para vocês que eu ouvi essa semana... Só um pouquinho. Que eu ouvi essa semana na internet. Não sei se vocês viram também. A história daquele jogador da Chapecoense que caiu o avião lá. Vocês viram o testemunho do cara? Você viu? Não, testemunho eu não vi. Ninguém, me ajudem, Eu vi. senão eu vou mentir sozinho. Não, eu vi. Eu tô falando que eu vi. O cara dando testemunho lá. Sim, O perdeu a perna. Neto, É, jogador da Chapecoense. Então eu vou contar bem rapidinho aqui para vocês para não tomar muito tempo. O cidadão ele teve um sonho algumas semanas antes do acidente lá que caiu o avião. Ele teve um sonho e ele acorda de madrugada assustado assim, e ele fala para a esposa dele assim: sonhei um negócio ruim aqui, que tinha caído o avião em uma montanha de noite e eu estava sozinho e eu olhei e tinha uma cidade ao fundo e eu pensava assim, e tinha mais algumas pessoas que tinham sobrevivido e eu preciso chegar até aquela cidade para pedir ajuda. E aí a esposa dele disse que nem deu muita bola, né? Isso aí não é nada. Todo dia a gente tem sonho. E daí ele disse que ele foi jogar uma partida de futebol lá no Rio de Janeiro. E aí de lá eles iam pra Colômbia, foi? É Colômbia, né? Onde eles iam jogar, né? E aí diz que na hora que ele entrou no avião assim, ele teve aquela impressão ruim assim e mandou uma mensagem para a esposa: olha, ora lá repreendendo aquele sonho que eu tive. E ele falou assim: não, essa mensagem minha esposa tem no celular dela. E aí, o que eu quero dizer? Daí aconteceu o acidente lá e tal. Quando houve o acidente, eu até falei para minha esposa, eu falei: cara, daí que o cara lá tinha sobrevivido e não tinha, teoricamente, não tinha acontecido muita coisa com ele, né? Sobreviveu acho que 4 pessoas, né? Teoricamente pareceu que não aconteceu muita coisa com ele, porque ele não quebrou, não foi amputado, ele ficou acordado lá um mês, né? Ficou dormindo um mês, né? Mas eu peguei e falei para minha esposa, falei: se isso é alguma coisa divina que aconteceu com esse cara. Na época lá eu tinha falado. E daí eu vi esse testemunho do cara assim, eu gostei, porque eu achei sinceridade no coração dele. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ele é um goi, não é judeu. Se ele é uma pessoa justa, se não é, não sei. Enfim, o fato é, se isso é verdade, se não é, ele está vivo. Ele está vivo. Ele diz assim, ó. É que eu cortei um pedaço da história. Ele diz o seguinte: que eles estavam indo lá, e daí de repente o avião apagou as luzes, deu uma pane elétrica, deu uma pane lá, apagou as luzes, apagou o barulho do motor do avião, e ele começou a rezar. Começou a rezar e falou: Hashem, Começou a orar. Deus, começou a orar. Deus, o Senhor lá no passado fez milagre. Começou a orar no nome errado lá, mas fez a oração, né? E o fato é que, se isso é verdade ou não é, o cara tá aí para contar a história. Então, o que eu quero focar, senhores... Se é esse caso, ele trocou inclusive, parece que ele trocou de lugar, né? Não sei se é ele... Não sei, não, acho que não. Ele não fala isso. Mas o fato é o seguinte: eu acredito que Hashem ouve as orações dos sinceros. Mesmo que seja feito para uma Maria, para não sei o quê. Não. Porque eles têm os milagres deles também. Não rezar pro santo. Não estou falando de rezar pro santo. Aquela oração que é a oração, aquela oração. A oração do aflito. Para Maria. Aquela coisa. Aquela oração Não. para Maria.
Não, o que eu quero dizer, Jacob, a oração do aflito. Semana passada nós falamos aqui e não foi transmitido. Nós falamos que existem dois tipos de orações que são as mais elevadas, que é a oração do pobre, a oração do pobre e a oração do justo. A oração do pobre é aquela que ele... Quer ver? Daí eu quero voltar lá no Rabi Shimeon. A oração do pobre, do aflito, é aquele que ele não tem mais em nada para se agarrar, a não ser a sua própria fé. Eu acho que até comentei o lugar que mais tem fé, que você vê pessoas... É o hospital lá, as pessoas... Benjamin está lá atrás, eu quero ele aqui. As pessoas em sinceridade rezando. É isso que eu quero que a gente entenda, esse conceito aqui. Por quê? Chega um momento na nossa vida que a gente está fazendo as coisas já no automático. Essa é a grande cilada. Essa é a grande cilada. Não faça simplesmente como um hábito, mas sim como súplicas humilde a Hashem, o Criador. Então é o seguinte, pessoal, nós devemos buscar a conexão com o sagrado, mas a partir do momento que você perceber que você está fazendo aquilo ali no automático, faz teshuvá. A partir do momento que você ouvir as músicas, essas canções que nós gostamos tanto e arrepia a gente, a partir do momento que você ouvir aquela canção que arrepiava você, e você não sentir mais nada, tá na hora de você fazer teshuvá. Volta. E às vezes até chuvar nesse caso é uma coisa muito simples. É só voltar o foco da sua atenção para aquilo que você está fazendo. Refletir sobre o que você está lendo, sobre a palavra que está saindo da sua boca. Às vezes uma simples reflexão, um simples ajustar o foco já resolve. Precisa de alguns ajustes. Por isso que aqui Rabi Shimeon está falando, não faça como um hábito. Não vai no automático. Isso é uma lição para as pessoas que estudam sobre Hazan. Como fala? Hazanut. As pessoas que estudam Hazanut, de repente ele começa a ficar profissional naquilo. Uma vez perguntaram para um piloto de avião, e isso não é historinha, é uma coisa verdadeira. Eu gosto muito daqueles vídeos no YouTube, inclusive tem bastante, assim, dos caras aterrissando o avião. Já viram isso? Uhum. Eu acho fascinante. Como é que um negócio daquele tamanho sai do chão? E imagine pôr ele no chão de novo, né? A 600 por hora. Bem devagarinho, né? Exato. E aí o cara foi lá e fez uma coisa errada lá e quase matou todos os passageiros. E aí foram perguntar para ele. O cara era simplesmente o piloto mais experiente da companhia. E foram perguntar, mas logo você, como é que você me fez isso? Ele foi super humilde e falou assim, foi excesso de confiança. Só isso. Excesso de confiança. A gente erra quando a gente tem excesso de confiança. Quando eu subo aqui para falar qualquer coisa a respeito da Torá, eu estou tremendo aqui por dentro. Porque eu não tenho experiência nisso daqui. Não sou rabino, eu sou uma pessoa que talvez estudou um pouquinho mais só, nada mais disso também. Semana passada eu gostaria de agradecer as pessoas lá que mandaram mensagem no grupo, que agora tem mais rabino. Não, eu não sou rabino não, por favor. Rabino tem o Rav Ezra, ele é rabino, estudou para isso. Nós quebramos um galho aqui. Mas é o cara, nós somos o Severino. Né? Eu não sou rabino, nada disso. Eu vim aqui falar de coisas que eu estudei aqui. Se fizerem algumas perguntas, eu não vou saber. Estou falando do que eu sei só. Agora, as nossas preces, nosso tefilá, faze com humildade. Faz com humildade. Cuidado. Eu vou falar isso para nós, que às vezes você já está tão habituado
essa palavra boa, a fazer aquela prece e talvez você pega e faz ela rápido assim e tal, e esquece que outras pessoas... você tá com uma Ferrari ali, o cara tá com um Fusquinha lá atrás, entendeu? Então espera o Fusquinha também, porque senão nossas preces não vai ter o valor que ela deve ter. Vocês querem fazer algum comentário? Acho que já está na hora também, né? Acho que já tá na hora de fazer o intervalo Eu só acredito nessa questão do justo, é só aquela questão lá de Sodoma. Quando Abraão vindo, ele chega para Xena e fala, se lá tiver 10 justos. Sim, Entende? sim. Isso vem a calhar com aquilo que você estava falando no início, dos justos entre as nações. Sim. Entendeu? Que esses acreditas, que é possível acreditar sim que a Xena nos ouve por causa da sua conduta. Exato. No caso ali, porque a esse- questão dos 10 justos, existe ainda esperança que aquela comunidade mude, né? Não A é sociedade também, e a questão também das pessoas, do que a gente estava falando, de a Xena ouvir as pessoas que buscam ele com sinceridade. Entendeu? Então, Com humildade, como o Rabi falou aqui. Querendo conhecer, que se chega a ele para o conhecer. Não como as pessoas que... Os que se chegam a ele para conhecer são aqueles que se chegam a Israel, é isso, né? É aqueles que se chegam ao Deus de Israel. E não que os que estão se orando chegam- para os seus próprios deuses, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Por exemplo, esses justos são aqueles que respeitam, pelo menos, o Deus de Israel. E não aquele que continua orando para sua Maria, para sua Chiquinha, Sim. para sua não sei o que tal, e ali achando que está falando com Deus. Não está, entendeu? Não, a gente está falando dos justos. Os justos que intencionam buscar o Criador. Entendi. Entendeu? O justo que intenciona não significa ser... Porque até então ele não conhece que ele é o Deus de Israel. Ele quer buscar uma conexão com o Criador. Entendeu? É Tá aqueles buscando, que ele está buscam- buscando ter um... Ele está buscando. Ele está buscando uma conexão com o Criador. Criador. Então, quando Essa ele busca- encontra o Criador, aí ele vai perceber que é o Deus de Israel, Exato. esse Criador. E daí começa... Aí ele vai buscar o Deus de Israel e o Deus de Israel vai começar a ouvi-lo. Sim, mas por quê? Porque ele busca uma conexão com o Criador. As nossas klipot, Ravi Ezra fala muito a respeito das nossas klipot. Acho que hoje no almoço estava falando ali, não sei se não foi contigo. Olha, no início da nossa caminhada, eu estava perguntando ali pros meninos ali, lembra como é que foi o início da tua caminhada? E hoje, olha quanta coisa você sabe. Olha quanta coisa você sabe, quanta coisa magnífica. Hã? Caminhada. Exato, teu início na vida. caminhada no judaísmo. Eu lembro ali, eu olhei a Ravera Marli ali, a gente era de uma comunidade chamada Sarel, e a gente achava aquilo fascinante. A gente estava buscando, Hoje a gente olha para aquilo lá, nossa, quanto absurdo a gente fazia. Será que daqui a alguns anos nós não vamos olhar para trás e vamos falar assim, meu Pai eterno, eu ainda fazia aquilo? A gente está sempre Mas era esse o protegido. nosso desejo. Nós estávamos na busca. Nós estávamos sedentos. A Raverá está falando que nós estávamos sedentos. Sim. Qualquer pingo d'água. Acesso no segundo, isso Exatamente. Nós não tínhamos. Isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é precioso. Isso aqui é um ouro. Porque assim, os livros judaicos que a gente encontrava, nossa, eu fico arrepiado. Não tinha literatura. Não tinha, e a gente não tinha acesso, não existia internet, não tinha nada disso. Então hoje você está tendo a oportunidade de ter um rabino. Eu falei isso aqui. Cara do céu, você já é feliz só por causa disso. A gente buscou. Então, aí é que eu pergunto, quem que vocês buscavam? A gente Deus de Israel? a gente estava buscando. Vocês buscavam A gente o Criador. estava. A gente Eles estava. não sabiam que era o Deus de Israel, Jacob. Era isso que eu estou te falando. Mas a partir do momento que eu conheci o Deus de Israel, eu me aproximei dele. Quando eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim.
Tá bom. Tá? Mas, ou seja, É a mesma coisa, o só que... Criador, vocês buscavam o Criador. Você não sabia o nome dele. Você não sabia que Deus de quem ele era. Como que ele se identificava. Até hoje eu não sei o nome dele, mas... Entendeu? É isso que eu estou falando. Você Sim. não sabia Deus de quem. Entende? Avraham Avinu. Esse conhecimento ele só vem com um tempo. Claro, Avraham Avinu. Abraão Avinu fazia conhecer o Deus dos Exato. céus. Não era nem Israel, que nem existia Israel. Era o Deus dos céus que Abraão Avinu. É dito o fazia seguinte, os sábios explicam o seguinte. Eu já vou terminar, desculpa aí, eu sei que está passando. Quando Avraham Avinu foi chamado, Abrão, na verdade, Avrão, ao fato dele obedecer a Shem, é dito o seguinte: vai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde é que era a terra, ele não sabia, de fato. Mas logo lá na frente você vai ver que ele arrumou as coisas dele lá assim, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então os sábios explicam o seguinte, que ele, ao obedecer, Hashem foi revelando as coisas para ele aos poucos. Com quantos anos Avraham Avinu foi circuncidado? Eu levei. Quem? Não me... Só que essa 99? 99 anos. É só que essa voz que sai da tua parentela, nem ele sabia qual é o Deus que era, porque ele estava mergulhado num monte de deuses, ele foi numa voz que guiou ele. Lá na Mas frente. disse para ele que era o único Deus verdadeiro. Não, O que eu quero dizer, Eu acho que ele teve aquilo. ele teve o tchan. Existia Ele teve o algum tchan. Deus. Assim, Deus que chamou ele. o que eu quero dizer é o seguinte, Exatamente. existem pessoas, gente, Esse como lá eu falei que a mulher lá falou que nós amamos o povo de Israel, beleza, tem um monte de gente que ama o povo de Israel, ok, muito obrigado. Mas assim, tem pessoas que ao ouvir uma música judaica, a pessoa nunca ouviu falar de judaísmo na vida. A pessoa ouve uma música judaica, aquele negócio, Essa cara, é tem a que alma língua que é judaica. essa? Essa tem a alma judaica. É isso. Então assim, que a Hashem nos conceda a luz para que a gente possa alcançar e esteja preparado para aprender mais. Que ao invés da gente se queimar na luz dos sábios, a gente possa se aquecer com o fogo dos sábios. Amém. Baruch Hashem, voltamos quando? Qualquer dia. Não, hoje mesmo. Não, nós vamos hoje com a Valer Halel e Havdalah. e a gente Natan. Vamos lá tomar um café. Shalom, Lekulam.